Um bom roteirista precisa ter o controle absoluto de sua história. Os personagens eles podem até mesmo criar vida e identidade, mas nunca a criatura deve fugir das mãos do criador. E se isso acontecer, a história estará fadada ao fracasso. Os roteiristas da HBO parecem entender muito bem esses tipos de conceitos. The Last of Us vai caminhando para ser mais uma série da Marvel a impactar a cultura pop. Se o episódio da semana passada começou com uma entrevista descontraída, com os doutores especialistas desacreditando da ameaça, esse segundo episódio faz um paralelo. Só que dessa vez, a doutora em questão troca o humor pela falta de perspectiva, ao perceber que o fim do mundo chegou para matar não somente o corpo, mas também a esperança. Mais uma vez fazendo uso de paralelos, Ellie aparece em meio a uma fonte de luz. Assim como em sua primeira aparição no primeiro episódio, a luz normalmente é utilizada como símbolo de esperança. O roteiro quer deixar explícito o que Ellie significa para aquele mundo, ou pelo menos para alguém. Na escrita, existe uma técnica chamada arma de Chekhov. Resumidamente, ela diz que todos os elementos presentes em uma história devem ser necessários e os elementos irrelevantes devem ser removidos. Ou seja, tudo em cena precisa ter um significado, e se esse significado não existir, podemos criar, pois a história também nos pertence. Olhem a câmera, ela faz questão de evidenciar a mão de Joel, essa mesma mão que treme por causa da violência do episódio passado, ou talvez até mesmo pelo medo de ter que matar uma criança. Temos quadros simplesmente idênticos ao jogo. Não só isso, como é perceptível que o roteiro até mesmo se sacrifica sua estrutura tradicional para colocar cenas comuns em jogos. E olha, esse sacrifício está valendo muito a pena. E aí, é tudo que você esperava? Ainda tá em aberto. Ainda tô decidindo. Mas, cara, essa vista é um máximo. Cara, olha só essa vista. Vamos, por aqui. O mal que havia profanado a humanidade ainda não havia se revelado face a face. Contudo, ele apareceu aqui nesse episódio, ou pelo menos parte dele. A série não terá o fungo transmissor pelo ar, o que não diminui nada o baita desafio que esses últimos sobreviventes irão passar. E que baita fotografia esse episódio nos trouxe, hein? E outras cenas, como o chão esburacado, fazendo referência ao bombardeio que a cidade teve que passar. O mesmo bombardeio sugerido no início do episódio e que provavelmente não foi feito, mas em algum período a humanidade teve que escolher entre o mal maior e o mal menor. De qualquer forma, o mal sempre é mal, e ele continua andando no mundo de The Last of Us. O ápice do episódio é a morte, mas veja esse detalhe, a morte com a esperança. Vejam só o paralelo que existe entre Tess e Joel. Ele mesmo em vida já não consegue mais olhar para a luz no fim do túnel. Tess, mesmo ao encarar a morte de frente, consegue enxergar a esperança naquela criança. Agora cabe a Joel proteger essa esperança e quem sabe até mesmo abraçá-la um dia.